que seria esse namoro qualificado? É um termo novo até para as pessoas da área jurídica, né? Isso. Na verdade, o termo namoro qualificado, vamos começar trazendo a origem dele. Começou lá pelos idos de 2012, 2013, o Zeno trazendo esse tema. Eu digo que é o Zeno porque eu me lembro de palestras na OAB, ele falando desse namoro qualificado. Eu me lembro de dois eventos interessantíssimos que eu fui testemunha. O primeiro, quando ele levou o tema em 2013, 2014, antes do julgamento do STJ, Sim. famoso, que ficou famoso, que criou o Instituto Passou Jurídico passou a usar o termo, né? como forma de afastamento, de caracterização de união estável. E eu vi que na palestra deles houve uma gozação, houve uma brincadeira dos próprios outros professores de direito de família que estavam no evento, dizendo, olha, esse negócio aí, lá vem criar, agora faz namoro qualificado como crime. Para com isso não existe. Aí essa foi a tônica neste evento, 2013 e 2014. 2015, logo depois da decisão da STJ, que trouxe o afastamento de uma caracterização de uma união estável por ter havido um namoro diferente e que o STJ tratou como qualificado, eu vi a reverência que fizeram a ele neste evento, 2015, 2016, dizendo, Zeno, eu dou uma palmatória, eu tenho que ficar calado, tinhas razão, e está aí, existe namoro qualificado. Fala para a gente disso. Então, namoro qualificado podemos definir como uma forma de namoro dos dias atuais, e dias atuais eu faço uma remissão de 2014 para cá, nesse novo formato de namoro, um namoro completamente diferente da época que eu namorava, no meu primeiro casamento, e dos de 2005, 2006, 2007, um namoro que era um namoro mais calmo. Aliás, antes de falar em namoro qualificado, a gente tem que tentar falar um pouco do namoro enquanto fato social, né? Porque o namoro é um fato social que persegue anos, que vara anos. Porque, por exemplo, se a gente falar namoro na época dos nossos pais, Cláudio, o namoro ele tinha uma outra conotação, era um flerte, era uma paquera, né? A quantidade de verbos, tu já imaginaste a quantidade de verbos que o namoro traz? Flertar, paquerar, catitar, namorar, ficar, sair. Então, ele é um fenômeno social, porque tem o fato como verbo, tem o fato como objetos, por exemplo, que é uma namoradeira. Namoradeira tem duplo sentido namoradeira. Namoradeira tem um sentido de uma estátua, que é típica de Belo Horizonte. Quando eu fui lá, eu descobri que era típica de Minas Gerais, uma estátua que fica, tem uma na Benjamin, que fica no meio das casas. E outra também uma namoradeira, uma cadeira da década de 50 e 60, em que ficava do outro lado da sala, eu tenho até foto aqui, e a namorada ficava do outro lado. E tinha uma divisão. O pai tinha uma divisão no além meio. de uma divisão no meio. Exatamente. Então, o namoro, ele transcende épocas, né? Na década de 80, na década de 90, por exemplo, o namoro já ganhou uma conotação, começou a surgir a chamada amizade colorida, que era uma amizade de duas pessoas que ficavam sem compromisso, mas que não queriam evoluir para o namoro. Depois ela ficou um pouco no anonimato. E agora, nesses idos dessas últimas décadas, a gente teve esse formato de uma sistemática de namoro muito mais avançada, muito mais íntima, muito mais rápida, muito mais de mudanças. A pandemia, né, o isolamento, a pandemia, o lockdown fez com que o contrato de namoro voltasse à tona com tudo, permitindo que pessoas que não queriam ficar isoladas com seus pais para não passarem o vírus, ficavam com a namorada e formalizavam o contrato, que depois a gente vai falar em contrato. Mas o namoro, enquanto fenômeno, enquanto fato social, é algo que tem tempo, que gera verbos, que gera objetos. E o namoro qualificado, nos dias de hoje, é esse formato de namoro que as pessoas têm hoje, de já não irem devagar, já irem no 12. Já começa a namorar, já estão dormindo na casa do outro. Não que necessariamente a coabitação seja requisito sequer para a união estável, não é. Nós temos súmulas desde 1964 que já deixa claro que a coabitação não é requisito para caracterizar uma união estável. Eu posso viver perfeitamente uma união estável estando em Belém e o meu companheiro, ou companheiro, estando em São Paulo. Não é requisito, mas é indício. E hoje, o grande problema que a gente enfrenta com o namoro qualificado é exatamente uma linha tênue que divide o que seria considerado requisitos de um namoro qualificado e o que seria requisito de uma união estável. Tá? Porque, como eu digo, quais são os 4 requisitos que a lei traz da união estável? Que a união seja pública, contínua, duradoura e com uma entidade familiar.
No namoro qualificado, se você adentrar na figura do namoro qualificado, quer dizer, duas pessoas que começam uma relação, já começam a dormir, já se assumem mutuamente, eu não estou falando de uma ficada, de uma saída. Isso aí, Cláudio, é o bacana do Pacto dos Namorados, no nosso livro, porque no nosso livro eu trago conceitos jurídicos com base em livros, por exemplo, do professor Paulo Nise Silva, que é um dos maiores advogados de família do Rio de Janeiro, não é um dos maiores professores, porque ele não é de dar aula, mas ele é um dos maiores advogados de família do Brasil e do mundo. Ele é internacionalmente conhecido. E ele tem um livro chamado Casamentos Antes, Durante e Depois, e que ele fala muito desse conceito de namoro, eu utilizei como subsídio. E ele é um cara atual, embora seja um cara da época do meu pai, e lá eu consegui visualizar conceitos jurídicos do que é uma saída, do que é uma ficada, do que é uma amizade colorida. E isso não necessariamente é um formato de namoro. São expressões, são situações de crush, essas coisas que acontecem, eu até brinco, né? Do ficante. Do tal, ficante, né? eu até brinco que o código da ficada e da saída é um código que 3 horas da manhã você está na sua, aí recebe aquele telefonema. Oi, sumido. Oi, sumida. E essa expressão é um código, porque eu vou te pedir dinheiro, ou você vai se relacionar sexualmente hoje, ou eu vou te pedir um favor. Inevitavelmente são 3 coisas. Então, esse conceito de ficar isso aí não é um conceito propriamente de namoro qualificado. São aquelas pessoas que não querem compromisso. Ficam, dormem na casa do outro e tal, mas não se assumem. Agora, quando você entra num relacionamento, que você gosta de alguém, fica, começa a dormir, começa a frequentar lugares, etc., começa a ficar junto, é aí que nasce o problema. Por quê? Porque dos 4 requisitos da união estável, no namoro qualificado você tem 3 que a gente pode apontar. Primeiro, quem namora no namoro qualificado tem uma relação pública, porque resolveu assumir. Então, a publicidade caracterizada, corporificada de você não viver no anonimato está comprovado. Você tem uma relação, se está no namoro qualificado, que é contínua, porque você não entra no namoro para ficar e sair. Você entra para ter uma estabilidade, uma continuidade. Mesma forma, duradoura, que não se pressupõe ter um lapso temporal, mas ninguém namora de 2 em 2 anos. Qual é o requisito que tem essa distinção dessa linha tênue entre os dois? A ausência da intenção de construir família. E isso é o grande diferencial, porque aí você tem o afastamento de partilha de bens adquiridos, de pedido de alimentos, de direitos sucessórios e tudo mais. Eu me lembro bem de uma exposição do Zeno, em que ele falava e dava um exemplo daquele casal, por exemplo, de namorados que vão estudar fora. Perfeito. Entendeu? Aí para diminuir... Que, aliás, foi o exemplo do STJ. Exatamente. O caso do STJ é um caso interessantíssimo. No caso do STJ, olha o que aconteceu. O casal começaram a namorar, aí parece que com 6 meses de namoro, ele recebeu uma proposta para fazer um trabalho na Polônia. Tá? Aí ele chegou com ela e disse, olha, eu vou precisar trabalhar na Polônia e tal por uns 2 anos. Aí tal, como é que a gente fica? Aí ela sugeriu, olha, eu topo ir, bora para lá, eu vou estudar. Bora então. Aí os 2 foram. Obviamente que os 2 sozinhos, num país estrangeiro, vai aumentar a intimidade do casal, só os 2 vão falar a mesma língua, etc. E o namoro adiantou, ficou mais íntimo. No primeiro ano, ele voltou no Brasil e comprou um apartamento para ele. Pagou para investir e voltou para a Polônia. Com 2 anos lá, terminou o curso dele e eles voltaram para o Brasil. Aí já estavam com isso, com 2 anos e meio de relação, eles optaram para quê? Vamos casar? Então vamos fazer os procedimentos comuns. Noivaram, aí, um ano de noivado, casaram, e ele pegou e disse, olha, faça o que você quiser no apartamento. Ela foi, pegou, mudou, construiu, etc. Casaram, o casamento durou 1 ano. Com 1 ano, ela entrou com uma ação de divórcio pedindo a partilha de bens do imóvel. Aí, considerando a regra do regime de bens na comunhão parcial, que é a data do registro, o juiz julgou procedente o divórcio, mas improcedente a partilha porque o imóvel foi adquirido antes da união. Estava fora, né? Estava fora. Não satisfeita, ela ajuizou uma ação de reconhecimento, declaratório de reconhecimento de solução de união estável dos 3 anos antes. E aí que foi a questão do acordo no STJ que deu origem ao namoro qualificado. Porque o STJ entendeu que, no momento daquela relação pré-casamento, não teria havido uma união estável, porque a entidade familiar que eles queriam construir houve com o casamento e foi desfeita.
Então, no período anterior, Não havia essa união vontade, estável. né? Não havia esse Então, ânimo. o Aí, namoro... por isso, ele julga improcedente a ação e cria o Instituto do Namoro Qualificado, afastando essa união estável. Então seria, o namoro qualificado seria a divergência da união estável. Seria praticamente isso. diferente. Hoje, ela está sendo muito utilizada em processos como forma de impugnar a qualificação de uma união estável ante a ausência da constituição da Do entidade ânimo, familiar, Do ânimo de organismo família. família.